Olá, minha gente. É muito bom estar aqui novamente. Dando continuidade, né, aos nossos conteúdos, né, referente à disciplina Relações Humanas e Ética, né, a gente vai abordar aqui alguns temas. Eu gosto muito de fazer aulas temáticas, porque a gente foca no conteúdo, tenta sugar o máximo daquele conteúdo e passar para o próximo, né? Ao invés de ser bem generalista em muitos conteúdos ao mesmo tempo. Então, eu gosto de chamar isso de aulas temáticas, tá? Na aula passada, né, a gente abordou algumas situações pontuais, comportamentais e o contexto que isso gera na vida de um corretor de imóveis. O seu ponto de vista é, obviamente, de conseguir sucesso, né, na sua profissão, né? Ou seja, algumas posturas podem, né, levar o cidadão, né, o corretor, a não progredir nos resultados, né? Então, o desfecho que mais, como é que eu posso dizer, que mais caracteriza essa parte comportamental, a gente chama, na teoria comportamental, de feedback, né? Feedback é o retorno. E o retorno é de quê? Quem são os atores envolvidos nesse feedback? Quais são as condicionantes? A análise desse feedback, como é que é feita? Porque você pode... Esse feedback, né? Esse retorno é justamente o resultado das suas ações até o momento decisório. É essa a nossa análise. Que momento decisório? Se o cliente vai comprar, se o cliente não vai comprar, até essa decisão, vocês hão de convir que existe um caminho bem, geralmente longo, né? Ou se não tão longo, mais complexo, né? Porque envolve uma série de condicionantes, né? Desde informações teóricas até o trato do corretor comportamentalmente com o seu cliente, a fidelização, a fase em que você se transforma numa pessoa referência para o seu cliente também é importantíssimo, não é? Eu acho que é sempre uma meta muito importante a se alcançar. E outra coisa, fora isso, a gente precisa analisar o feedback para que não seja injusto com o corretor e que você não seja insensível ao feedback dado pelo seu cliente. Muitas vezes eu fico analisando a questão da crítica e da autocrítica, né? A crítica que você faz acerca de ou de alguém, ela, ela possui contornos mais fáceis, né? Por quê? Porque você consegue ter seu ponto de vista, não estou julgando se o ponto de vista está certo ou errado, mas você mais facilmente consegue montar esse ponto de vista sobre premissas que você tem antes. Então, conceitos e perspectivas que você já tem na sua cabeça. Seja moralmente, seja profissionalmente, seja politicamente, seja religião também, religiosamente. Eu estou tratando do seguinte: você tem o direito de ter a crítica, de desenvolver o pensamento crítico, obviamente, mas a minha preocupação para quem está diante de uma situação negocial e a sua participação é decisiva nisso, é importante que a gente tenha um poder de autocrítica. Quando eu falo de autocrítica, as pessoas às vezes não conseguem discernir essa palavra, crítica. Crítica, ela não é sempre negativa. A crítica, ela nos leva a uma análise. E essa análise crítica quer dizer o seguinte: vamos analisar sobre todas as perspectivas possíveis o fato para tirarmos conclusões.
Essas conclusões poderão ser indiferentes, positivas ou negativas. Então, quando alguém fala, vou fazer uma autocrítica, nem sempre essa autocrítica ela vai gerar um efeito negativo. Tá? Por exemplo, apontando um erro seu. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque é difícil se autoavaliar. É complicado a autoavaliação. A gente precisa estar desmuniciado de defesas que naturalmente a gente não consegue fazer. Tá? Então, qual é a dica que eu passo para os senhores? Né? Qual é a orientação? Precisamos exercitar isso diariamente. Precisamos exercitar diariamente essa possibilidade de sempre reavaliar o seu modus operandi enquanto corretor de imóveis. De nunca achar que o seu modus operandi, né, que as suas condutas, elas estão absolutamente perfeitas. Que não há nada que melhorar. Outra coisa, nós temos, sim, vivenciado um cenário em que o contato direto, físico, com clientes, ele diminuiu por conta das ferramentas e tal. E essa nossa aula é outro exemplo disso. Tudo bem que por um motivo muito sério, né? Mas, vejam, quando você tem uma conversa com o cliente tete a tete, né, ao vivo, você desenvolve uma comunicação com esse indivíduo não só por palavras, mas por gestos, feições, entonações, até a entonação da frase passa uma mensagem, às vezes até subliminar. Até um respirar fundo é uma comunicação, né? Ou de que está impaciente ou que está aliviado, vai depender do contexto. E quando se faz atendimento virtualizado, né, e você precisa convencer e tal, aquela pessoa para que tome uma decisão, às vezes você não tem essas armas. Não estou dizendo que você não vai conseguir, não é isso. Porque às vezes o cidadão está tão decidido em comprar, está tão predisposto a fazer um negócio, já pegou várias informações, que o negócio flui e tal, não vejo problema. Estou dizendo que quando você não tem o contato físico, menos informações ou ferramentas você tem para mostrar. Muito bem. Então, digamos que você está oferecendo um apartamento de classe média, um apartamento ali em uma daquelas ruas por trás da Conselheira Guiar, é uma classe média A, é uma classe média, não é classe A+, mas é uma classe média com um poder aquisitivo interessante, né? São apartamentos ali que facilmente ultrapassam os 500 mil reais. Então, sim, eu estou falando de apartamento, né? Sei lá, 3 quartos, por aí. Então, o que acontece? Facilmente passa 500 mil reais ali, né? Então, o que acontece? Você estudou o produto, você estudou o concorrente, o apartamento é usado, você foi atrás de certidões, você foi atrás de informações de condomínio, PTU, se tinha até ação na justiça contra o condomínio, se tinha taxa extra, alguma dificuldade no bairro, se alagava, se não alagava, se, sei lá. Você passou a fazer o seu trabalho com muito esmero, com muita dedicação. A pergunta ao senhor, na hora de sentar para fechar o negócio, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o cidadão disse, olha, ou seja, várias situações podem acontecer, esse é um exemplo que eu vou dar agora. Olha, quero comprar à vista, não preciso de financiamento. E você olha para ele e fala, assim, para você mesmo, né? Maravilha.
né? De repente, ele estava, né, sendo atendido por você no dia 14 de março, no dia 16 de março, sai um decreto do governador decretando a calamidade em Recife, ele liga para você e fala: amigo, gostei do apartamento, não tem urgência em comprá-lo agora, seria à vista, nem de banco, mas vamos deixar o coronavírus passar, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei se a gente vai ficar 15 dias, um mês ou 3 meses aqui vendo o que vai acontecer. Sinto muito. Não vou comprar. Moral da história. Qual foi o feedback desse seu atendimento? O feedback do seu atendimento foi um feedback de não ter conseguido vender. Tá? Sob o ponto de vista do cliente. Mas a crítica que se faz é que, apesar do desfecho, negocialmente falando, ter sido negativo, por você não ter conseguido vender, não quer dizer que o seu trabalho teve um feedback negativo. Tá? Necessariamente não. Por quê? Porque toda negociação que envolve convencimento e intermediação tem um limite de influência. Ou seja, você está aqui, né? Você está aqui. E você vai caminhando em direção ao fechamento do negócio. Sendo que, antes do fechamento do negócio, a sua influência ela passa a estagnar. Por quê? Porque o processo, o último processo é o decisório. O decisório é aquilo que o cliente tem domínio. E se a informação justificativa ou motivo passado pelo cliente para não fechar naquele momento o negócio for qualquer um alheio ao seu trabalho, o feedback é positivo. Ele não fechou, não foi porque você deixou de passar informação, passar particularidades, mostrar o mercado, segurança, buscar novas informações paralelas para comparar, fazer um método comparativo ali direto em relação a outros apartamentos. Então, foi um motivo alheio, uma pandemia, algo imprevisível sob o ponto de vista prático, né? Sob o ponto de vista teórico, ela é prevista assim. Então, o feedback é positivo. Agora, se o cliente chega para você e fala o seguinte: olha, sabe o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que na mesma quadra tem um empreendimento. O empreendimento, inclusive, ele é contemporâneo a esse, ou seja, foi lançado na mesma época, estão em fases bem parecidas, são concorrentes. E a construtora é construtora Grife também, igual esse que você está me oferecendo. Mas lá eu tenho uma diferença de metro quadrado absurda. Ele lhe deu a chance, sabe qual? Veja lá como é que é isso, se você tem acesso a esse empreendimento. Se você não tem acesso a esse empreendimento para vender, e provavelmente você não tem porque não ofertou, você tem a obrigação de ter as informações dele. Sabe para quê? Para dizer, olha, apesar de ser mais barato, pode ser que você esteja sendo seduzido pelo bonitinho ordinário. Olha, lá não tem piso. Lá você vai ter que pagar por toda a implantação do condomínio. Aqui não. Aqui é porcelanato que você vai ter. Né? Lá as vagas são presas, aqui as vagas são soltas. Né? Aqui a quantidade de apartamentos é 15% maior, o que pode gerar uma diluição maior da taxa condominial. Né? Então, são vários argumentos, caso eles existam, obviamente, que você precisa estar munido para, neste momento, sentar com ele e dizer, realmente, temos um concorrente, o concorrente é esse, mas veja, nós temos essa e essa vantagem em relação a ele. Isso só se faz com estudo, minha gente. Isso só se faz com bunda na cadeira e perna na rua. Bunda na cadeira para poder organizar as informações.
e perna na rua para poder conhecer. É importante visitar um empreendimento desse. Tá? É importante visitar um empreendimento desse. Às vezes, você, na teoria, no material que se tem, você nem encontra o contraponto. Só encontra quando vai lá. Quando vai lá, vê o decorado, ou vê já está levantado, e que você vê o que faz o contraponto. Então, assim, eu queria mostrar para os senhores que o mercado imobiliário, ele é frutífero. Logicamente, toda atividade imobiliária, levando em consideração um contexto econômico, não estou nem falando favorável, mas estável. Tá? Então, o que a gente está vivendo nesse momento, né, de crise, por conta dessa pandemia, é algo anormal. Né? Tanto é verdade que os índices econômicos estavam em crescimento, não estavam acelerados, mas estavam em crescimento, e tivemos sim uma taxa de incorporação, ou seja, compra de terrenos de áreas significativamente maior do que no ano passado. Tá? Ou seja, as empresas voltaram a ter confiança para construir. Veio a pandemia, vamos ter que aguardar a retomada. Mas ela vai vir. Tá? Ela vai vir. Então, é importante que a gente entenda que o mercado imobiliário, para quem trabalha com seriedade, com técnica, com método, tá? Método é importante, gente. O que é você trabalhar com método? É você ter uma forma objetiva, clara, na sua cabeça, de trabalhar aquelas informações dos imóveis e traduzir aquilo ali em armas que possam servir de convencimento. Como eu acabei de falar, não, porque lá não tem piso, lá não tem isso, lá não tem aquilo. Isso só se faz estudando empreendimento, minha gente. Então, a análise crítica do feedback, ela tem que ser justa com você. Se você está convencido, é por isso que eu chamo a atenção. Aquela ideia de autocrítica, ela precisa ser exercitada para que a gente tenha isenção. Se você não tem isenção em relação a isso, você se engana, achando que seu atendimento é a melhor coisa do mundo. Achando que o seu serviço é a melhor coisa do mundo. É um passo em falso, gente. É um passo em falso. Tá? É aquele que se sabota. Tá? Eu vi isso de um professor. É a autossabotagem. Tá? Então, assim, é importante que a gente entenda que trabalhar com método, com técnica, você precisa sentar sozinho, analisar números, analisar características, para você ter sempre argumentos plausíveis e seguros, passar segurança para o cliente olhar para você e falar, ele sabe o que está dizendo. Exemplificar é muito importante. É muito importante que ele comece a ver como que você caminha pelo mercado imobiliário. Como que é sua inserção no mercado imobiliário, ter o que mostrar. Tá? Eu sei que esse tipo de exigência para quem vende só imóveis novos é um pouco menor, mas a informação é a mesma. Quantos e quantos corretores estavam trabalhando em 2015, 2014, em lançamentos de empreendimentos comerciais? Tudo muito parecido um com o outro. Por que comprar um empresarial aqui e comprar um empresarial ali? Me explica por quê. Ninguém sabia o que é que tinha um empresarial concorrente, pelo amor de Deus. Realmente, estudou maravilhosamente bem o que você estava vendendo. Mas diferença de 5, 10 mil reais uma sala comercial naquela época. Por que comprar esse? Por que não comprar aquele? Não, porque o meu, eu acho que ele é melhor, né? Ué, o cliente não quer ouvir isso não, pô. Tá? O que não foi lançado, gente, é uma construtora famosa de Recife, todo mundo conhece. O que não foi lançado, quadra atrás de quadra, empreendimentos de home, de, como é que chama? Quarto-sala, estúdios. A gente viu no que deu aí. A arrogância do mercado imobiliário, ou seja, as construtoras viram a tendência e não conversavam umas com as outras. Queriam botar para frente os empreendimentos, custo que custar, mesmo que fosse o mesmo empreendimento, com o mesmo perfil, na mesma localidade.
A arrogância era tamanha, porque tinha tanto dinheiro no mercado e disponível, que eles quiseram surfar essa onda no custo que custar. A gente viu o que aconteceu em 2017. Né? A gente viu o que aconteceu em 2017. E o corretor, outra coisa, para finalizar. O corretor precisa entender o seguinte: em momentos de crise, o proprietário não consegue vender sozinho. É o momento do proprietário enxergar o corretor e dizer o seguinte: ele é uma peça fundamental para eu tirar o pé da lama. Para eu poder vender o meu imóvel, eu preciso ter alguém que consiga fazer isso nessa época de crise. Eu sempre olho, o ditado mais antigo do mundo em crise qual é? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Procure ter condições suficientes para vender lenço, meu amigo, em períodos de crise. Sempre resvala. A crise, quando é geral em setor, ela sempre resvala. Mas uns sentem mais e outros sentem menos. Uns sentem mais e outros sentem menos. Sabe por quê? Porque quem baixa preço de imóvel não é você, não. É o mercado. Senhor, o mercado não absorve mais vender o seu imóvel por 700 mil reais. Por quê? Explique. Aí é difícil explicar, então você precisa estudar. Tem que explicar por que não absorve mais por 700 mil reais. Mas se a gente trabalhar com o preço de 600 mil reais, ele volta a ter procura no mercado. Não importa, corretor vende do mesmo jeito. Vai vender um imóvel de 600 mil, cara. A questão é você ter conhecimento suficiente para chegar para o proprietário e dizer: olha, você precisa vender? Preciso. Então, olha assim. A gente precisa entender que está assim, 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 assim. O mercado não está absorvendo. Por que não está absorvendo? Por isso, isso e isso. É demissão, é crise, é isso, é aquilo, é roubalheira, sei lá. As informações estão no mercado, todo mundo sabe. É crédito que não está mais, amplamente disponível. Então, a mensagem que eu quero passar para os senhores é que o preparo ele é contínuo, o preparo ele é eterno. Eu participei de um evento recentemente, né, ao vivo, pela internet, com a titulação Corretor Extraordinário. Corretor, temos, sei lá, 14, 15 mil inscrições deferidas. Então, a de plantas eu não sei, em Pernambuco, por exemplo. Corretor tem uns montes. Eu quero saber o extraordinário. Essa é a sua meta. É se colocar em um patamar em que você consiga trabalhar, vender bem, quando todos vendem bem, e continuar vendendo quando as pessoas que trabalham somente o trivial ficam estagnadas na crise. Essa é a meta de um corretor extraordinário. Essa é a meta. Tá certo? Fico muito feliz em discutir com os senhores esses temas, porque são temas muito próximos de mim. São temas que nos traz experiência para tentar demonstrar aos senhores como o mercado reage. E por mais crítico que esteja o mercado, não estou falando da pandemia, estou falando do mercado em normalidade. Por mais difícil em ascensão ou em recuperação que esteja, demanda existe, minha gente. Demanda existe. Tá? A redução dos juros, né, dos bancos foi algo realmente motivador, inclusive, para a retomada de vendas de imóveis usados, inclusive. Tá certo? Então, fica a mensagem, reflitam sobre essa conversa, revejam o vídeo e a gente se encontra no nosso fórum de discussão, que vai ser realizado conforme cada turma, que já tem as suas datas. Vamos falar sobre isso também lá. Vamos bater um papo, quero ouvir os senhores e trocar uma ideia. E lembrem,
Posso até estar dando aula há 12 anos, mas sempre, quando entrei em sala de aula, trouxe comigo, ao final de cada aula, algum ensinamento, mesmo à distância. Tá certo? Fique com Deus e até breve a gente se encontra por mais um encontro, tá certo? Um abraço.